Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos maiores segredos para quitar um financiamento imobiliário bem mais rápido. E o melhor, economizando uma grana que pode, de verdade, mudar a vida de qualquer um. E a chave para tudo isso é uma palavra: amortização. Para começar, vamos direto ao ponto com este número aqui, R$ 500.000. Parece muito, né? E é, mas o mais chocante é que essa é a quantia aproximada que alguém pode pagar só de juros em um financiamento de 500 mil ao longo de 30 anos. E isso leva a gente direto para o centro do problema. Pagar 500 mil de juros significa que, no fim das contas, a pessoa está pagando por um segundo imóvel que nunca vai ter. É uma quantia absurda e entender como diminuir isso é simplesmente fundamental. A boa notícia é que a solução para esse problemão tem nome: amortização. Só que, na hora de amortizar, surge uma decisão. E é essa decisão que vai definir o tamanho da economia. Basicamente, existem dois caminhos principais. Vamos ver cada um deles. Bom, a escolha é a seguinte. A primeira opção, reduzir o prazo, foca em, eliminar as parcelas lá do finalzinho do contrato. O resultado disso é a máxima economia de juros possível. Já a segunda, reduzir a parcela, dá aquele alívio no orçamento do mês, o que é bom também, mas a economia lá no final é bem menor, porque o prazo total da dívida não muda. E olha, para não ficar nenhuma dúvida, a conclusão dos especialistas é bem clara. Reduzir o prazo é, na grande maioria das vezes, a jogada mais inteligente para quem quer economizar de verdade. O foco tem que ser sempre em diminuir a duração da dívida. Uma outra coisa importante é conhecer o sistema do financiamento, né? No Brasil, os mais comuns são o saque, aquele com parcelas que vão diminuindo, e o price, com parcelas fixas. A amortização funciona bem nos dois, claro, mas ela é, digamos, especialmente poderosa no sistema price, porque é nele que os juros pesam mais, principalmente no começo. Certo. Agora que a gente já entendeu que a melhor estratégia é reduzir o prazo, vamos ver como pisar fundo nesse acelerador. E para isso, existem duas ferramentas muito poderosas à disposição de muita gente: o FGTS e os pagamentos extras. Usar o fundo de garantia é uma das formas mais espertas de amortizar. Sabe por quê? Porque é um dinheiro que não sai do bolso no dia a dia. O processo é até simples. Se o financiamento permitir, dá para usar o saldo a cada 2 anos para diminuir a dívida principal. E claro, sempre escolhendo a opção de reduzir o prazo. E aqui vai uma regra de ouro, gente. Seja com o 13º, um bônus ou qualquer graninha extra que entrar, o tempo é o fator mais importante de todos. Um pagamento feito no comecinho do financiamento tem um poder muito, mas muito maior de eliminar juros do que um pagamento feito lá na frente. É o poder dos juros compostos, só que dessa vez trabalhando a nosso favor. Ok. A teoria é importante, eu sei, mas nada fala mais alto que os números, né? Então vamos para a parte mais reveladora da nossa análise. A gente vai transformar esses conceitos em economia real, simulando diferentes estratégias naquele nosso financiamento de R$ 500.000. Vamos lá. No nosso primeiro cenário, imagina que depois de uns anos a pessoa conseguiu juntar R$ 50.000. E aí ela decide usar tudo para amortizar a dívida, com foco total em reduzir o tempo do financiamento. E qual o resultado disso? Pessoal, é impressionante. Esse pagamento único pode gerar uma economia de 120 a 180 mil reais em juros. Ou seja, 50 mil reais se transformaram numa economia até 3 vezes maior. É incrível! Agora, para a gente ter uma ideia clara, vamos comparar com a outra estratégia. O mesmo valor, os mesmos 50 mil reais. Só que, dessa vez, a escolha é por reduzir o valor da parcela de todo mês, mantendo o prazo original de 30 anos. O resultado ainda é bom, claro, ainda é uma economia, mas bem menor, fica ali entre 60 e 90 mil reais. É basicamente metade da economia que se consegue reduzindo o prazo. Isso aqui mostra, na prática, por que a primeira opção é quase sempre a melhor. Tá, mas e se não tiver um valor grande para dar de uma vez? O que acontece se a aposta for na consistência? Nesse cenário, a gente simulou o efeito de adicionar R$ 1.000 por mês na amortização, todo santo mês. É aqui que a mágica acontece. A constância, sabe? Esses pequenos pagamentos podem gerar uma economia de, pasmem, mais de 250 mil reais. E ainda por cima quitar o financiamento até 12 anos antes do previsto. É a prova de que a frequência, muitas vezes, supera a intensidade. Para fechar, vamos para o nosso acelerador financeiro. Este cenário mostra o impacto de usar o FGTS de forma estratégica, com disciplina, aplicando um valor médio de R$ 20.000 a cada 2 anos, religiosamente.
E o resultado é simplesmente espetacular. Uma economia que pode chegar de 200 a 300 mil reais só em juros. Isso demonstra o poder gigantesco que existe em usar esse benefício de forma recorrente para atacar o saldo devedor. Olha, esse gráfico resume perfeitamente a nossa jornada até aqui. Ele mostra a diferença gritante entre as estratégias. Fica muito claro que as abordagens consistentes, como usar o FGTS e fazer pagamentos extras todo mês, são as que entregam os maiores resultados, de longe. Bom, com tudo isso, chegamos à nossa conclusão. Depois de analisar todas essas opções, todos esses números, a gente consegue resumir tudo em uma estratégia final e, claro, numa regra de ouro. Essa tabela aqui é o resumo final bem claro. De um lado, não amortizar, que resulta em zero economia. Do outro, estratégias que geram economias de centenas de milhares de reais. A escolha que se faz tem um impacto financeiro gigantesco, não tem como negar. Então, fica claro que a estratégia vencedora não é escolher uma dessas táticas, mas sim combinar de forma inteligente todas elas. Ou seja, priorizar a redução do prazo em toda e qualquer amortização, usar o FGTS sempre que possível e aproveitar qualquer dinheiro extra para acelerar ainda mais o processo. E se tiver uma única mensagem para guardar de toda essa análise, que seja esta: a antecipação é tudo. Cada real amortizado hoje vale muito mais do que R$ 1 amortizado amanhã. O tempo é, sem dúvida, o maior aliado na luta contra os juros. E para a gente terminar, fica a reflexão. Com tudo isso em mente, qual seria aquele primeiro passo, sabe? Aquela pequena mudança que alguém poderia fazer hoje mesmo para começar a transformar o futuro de um financiamento?